Ana Hickman, eu tenho uma curiosidade. Diga. Você tão alta, como é que é a sua pressão? É baixa, é alta ou é normal? A minha pressão, ela vai de 10 por 7 a 11 por 7. Doutor Otávio, você pode falar daqui a pouquinho se é ou não uma pressão adequada para mim. Aliás, esse é o assunto hoje do Você e o Doutor. Pressão é um problema que atinge todas as pessoas. Homens, mulheres, não tem idade. Hoje você vai conhecer todos os sintomas, como tratar, quais são os grandes inimigos. Sabe aqueles alimentos que a gente tem que ficar bem longe deles? Pois é, isso tudo aqui no quadro Você e o Doutor. E também a gente vai mostrar para você quais foram as celebridades que ultimamente tiveram grandes crises. Atinge todo mundo, famoso ou não famoso. Pressão alta é um problema muito sério. Pois é, tá vendo só? Até nosso querido Didi teve problema de pressão alta. Você vai ver isso e muito mais depois do intervalo. A gente já volta. E no quadro Você e o Doutor de hoje, o médico Antônio Spreuser vai falar dos problemas de pressão. Tanto da pressão baixa como da pressão alta, também conhecida como hipertensão. E que, olha só esse número, gente, atinge 1 em cada 3 adultos no mundo. Um inimigo silencioso que já tirou muita gente famosa de cena. Confira. Milton Nascimento foi internado no ano passado com quadro de pressão alta. O cantor e compositor teve que cancelar um show que faria no sul de Minas por orientação dos médicos. Renato Aragão também foi internado com crise de hipertensão no Rio de Janeiro no ano passado. O humorista de 78 anos passou mal um dia depois da festa de aniversário de 15 anos da filha Lívia. Segundo convidados, o artista teria se emocionado demais na festa e havia esquecido de tomar o remédio para a pressão. 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão arterial, a conhecida pressão alta. Ela é a causa de cerca de metade das mortes por AVC e problemas cardíacos no mundo. Daniel Radcliffe, o protagonista de Harry Potter, descobriu a hipertensão por acaso em 2012. O ator inglês, de 25 anos, procurou um médico por conta de fortes dores de cabeça e foi diagnosticado com a doença. Para controlar melhor a pressão alta e os problemas de saúde provocados pela obesidade, André Marques recorreu à cirurgia de redução do estômago há cerca de 1 ano e meio. O apresentador e ator diz que sentia muita indisposição. Ele perdeu 71 quilos e hoje segue uma dieta rígida e pratica exercícios para manter a saúde em dia. Eu aceito oxigênio, meu Deus! Depois de passar mal na fila de embarque do aeroporto, Raul Gazola foi parar na sala de cirurgia em 2009. Ele tinha pressão alta e quase infartou. O episódio inspirou o ator de 59 anos a criar a peça Pressão Alta. Uma crônica bem-humorada sobre o estresse que a vida contemporânea nos impõe e os efeitos devastadores que ele causa. Sabemos que o tempo é curto, portanto o tempo de começar é agora. A funkeira Tati Princesa deu um susto na família e nos amigos depois de uma maratona de 5 shows em um único fim de semana no Rio de Janeiro há quase 3 anos. Ela estava com a pressão alta, sentia dores de cabeça e vomitava. Por isso, precisou tomar soro e ficar em observação no hospital. Depois do diagnóstico de estafa, a funkeira foi liberada e voltou à rotina normal. Você viu que pressão alta é um problema muito sério. Doutor Antônio Spreuser, no VT a gente viu que a maioria dos problemas, a maioria dos casos é de pressão alta. O que é a pressão alta? Bom, a pressão alta, bom dia telespectadores, bom dia pessoal do Hoje em Dia. Estamos ao vivo aqui. Agora eu vou falar de pressão alta, ó. Eu vou fazer depois perguntas, hein? Não é vocês que vão me fazer. Mas presta atenção, que eu vou mostrar aqui um coração agora e vocês vão ficar professores em hipertensão, hein? Olha só.
O coração contrai e o coração dilata. O coração contrai e o coração relaxa. Então a gente fala que isso daqui é sístole. Então sístole é quando o coração contrai. Depois, quando ele relaxa, a gente fala que é a diástole. Presta atenção agora, quando o coração contrai, o sangue sai do coração e esse sangue bate nessa artéria aqui, olha. A pressão que o sangue sai e bate aqui é a pressão sistólica. É aquele que a gente fala de 12 por 8, o 12, os 120 milímetros de mercúrio, é a pressão que o sangue vem e pum, bate nessa artéria aqui. É a mesma coisa que eu pegar uma bola de tênis, jogar na parede, a pressão que essa bola bate na parede é a minha pressão, aquela de cima, que a gente fala 120 milímetros de mercúrio. E a outra de baixo é quando o coração relaxa. Quando o coração relaxa, o sangue não tem sangue mais aqui, esse vaso fica vazio. A pressão do vaso vazio é a chamada diastólica, ou aquela 80 milímetros de mercúrio. Que é o número menorzinho. É o menorzinho. Então, toda vez que você vai ao médico, o médico põe aparelhinho no teu braço e tira a pressão, ele vai começar a desinsuflar aquele aparelho. A hora que ele ouve o primeiro barulho, pum, essa é a pressão chamada sistólica, que geralmente é normal. Atualmente os valores mudaram, a pressão normal tem que estar abaixo de 130 a 139, a de cima. E a de baixo tem que estar abaixo de 80 a 89. Então uma pressão boa seria o quê? 120 por 80 milímetros de mercúrio. Seria o 12 por 8. Ou 12 por 8 o quê? Centímetros de água, que são unidades diferentes. Se você falar 12 por 8, tá certo. Centímetros de água, ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. E como eu disse antes da gente chamar o intervalo, eu disse que a minha pressão é 10 por 7, 11 por 7. É uma pressão muito baixa, A tua pressão está ótima. Aliás, isso que eu quero falar. Imaginem vocês agora, você que está em casa, você tem pressão, por exemplo, de 18 por 10. Toma remédio, mas de repente a pressão 18 por 10, se você toma remédio, ela vai por 11 por 7. Aí você passa mal. Então você nunca pode ter uma pressão muito alta e de repente essa pressão abaixar muito. Porque o que faz a pressão no corpo humano? Isso aqui eu já vou falar já já. Mas antes de mais nada, eu só queria mostrar que hoje a pessoa tem pressão alta de duas maneiras. A alta, uma cruz, que vai de 140 a 159 por 90 a 99. Vocês lembram antigamente que a gente falava até 14 por 9 é normal? Olha só, hoje já mudou. Essa 14 por 9 já é hipertensão. Já é zona de perigo. Por quê, Ana? Porque a gente viu que no passar dos anos, as pessoas que tinham 14 por 9 tinham infarto, tinham AVC, tinham problemas nos rins, tinham cegueira. Então a gente resolveu caprichar mais no tratamento. Falou, opa, vamos abaixar mais essa pressão. E aquela pressão mais alta ainda, que a pessoa vai para o pronto-socorro muitas vezes, é quando está acima de 160, a de cima, e a de baixo acima de 100. Agora, doutora, elas sempre sobem juntas, ou elas trabalham juntas? Porque às vezes eu ouço as pessoas, a alta está muito alta. Exatamente. Quer dizer, a pressão baixa está boa, mas a alta está muito alta. Exatamente. O que acontece é o seguinte, César, as pessoas de idade, vou passar aqui para agora, as pessoas de mais idade têm esse encanamento aqui, ó, aqui tem o coração e aqui tem esse encanamento. Também essa arte. É uma arte, olha que coisa interessante isso aqui. Parece uma obra de Picasso, né? Mas é para explicar para vocês o quê? Aqui tem o motor, que é o nosso coração. O motor joga uma bomba de água, joga água para frente. Imagina uma pessoa de idade agora, o encanamento tem uma série de entupimentos aqui dentro, como esse encanamento, eu já volto aqui. Tá vendo esse encanamento? Aqui você tem um esguicho e aqui você tem outro esguicho cheio de ferrugem. A pressão aqui dentro está mais alta do que aqui. A pessoa de idade acima de 60 anos, a maioria, 70%, a pressão de cima, a sistólica, sempre é mais alta do que a de baixo. Por isso que a gente fala que a pressão está 170 por 90, por exemplo, ou 160 por 60. E a pessoa de idade tem isso, porque está enferrujado aqui. Então, a hora que o sangue entra aqui, a pressão sistólica, a de cima, aumenta muito rápido. Mas aí, isso é um problema de hipertensão, quando ela está com esse tipo, Sim. com esses números? Você pode ter só de cima alta, ou pode ter só de baixo alta, ou pode ter as duas altas. Tudo isso é quadro de hipertensão.
Voltando nesse meu esquema aqui que a gente bolou, olha que coisa interessante. Aqui é um sistema de água. E esse aqui é o encanamento. E aqui tem a torneira. Imagina agora que eu fecho essa torneira. Eu fecho. Não sai mais água, ou seja, a pessoa diminui o xixi. Ela para de urinar. O que vai acontecer com a pressão da água aqui dentro? Vai inchar. Vai encher. Os vasos aqui vai encher de água. Vai estar a pressão muito alta aqui dentro. O que acontece na vida real com isso? Eu vou para um restaurante, ponho muito sal na minha comida. O sal puxa água. Onde tem sal tem água. Vai encher de água aqui. E não vai sair muita. O que vai acontecer com esse motor? Vai trabalhar muito para jogar a água para fora. Por isso que o coração da gente sofre muito com a pressão alta aqui. Porque esse motor tem que fazer muita força para jogar e impulsionar a água que está aqui Por isso dentro. que no caso do Raul Gazola falou que ele passou mal e aí foi para uma cirurgia já direto, é isso? Então, o Raul Gazola, ele estava até comigo no programa da Ana Hickman uma ocasião. Por quando eu fazia o programa de domingo. A Ana tinha um programa e eu fui com ele lá. E ele realmente estava na fila do avião, ele passou muito mal, ele estava tendo um infarto naquela hora. Raul, um abraço para você. Mas uma coisa importante é saber o seguinte: a hipertensão não tem sintoma. Não nada, tem. você não sente nada, doutor. É uma doença silenciosa. Até o seu Cláudio, que está aqui comigo agora, que toma conta aqui do nosso... Não é, seu Cláudio? Bom dia. Claudião. O seu Cláudio ficou com a pressão alta durante 20 anos, sem saber. Quer dizer, ele sabia que tinha pressão alta, mas ele não tinha sintoma. Jogava a bola, ia à feira, fazia as coisas. E não tem sintoma. E isso que é pior. A pessoa tem pressão alta, não tem sintoma e às vezes vai como o Raul, vai já direto para o cateterismo, tem que fazer uma cirurgia. Mas o Raul era atleta, se for jogar bola, por exemplo. A pessoa que tem pressão alta não pode praticar César, exercício, não pode ser pode. Não ajuda? Não, o atleta, tem muito atleta que está vendo o nosso programa que tem pressão alta e não sabe que tem pressão alta. E é o que é o pior. Às vezes você toma um estimulante para perder o apetite. Às vezes você toma um termogênico. Termogênico que é uma mania, para quem vai na você academia. Você toma um termogênico para ir para a academia, para transpirar, para fazer, a sua pressão vai lá para cima e aí nessa hora você pode ter um ataque cardíaco. Então precisa tomar muito cuidado com isso aí. E é verdade que problema de pressão alta, hipertensão, não tem idade? Pessoas de mais idade, pessoas jovens, inclusive crianças, podem ter hipertensão? É a pura verdade. Por isso que a gente sempre fala que as crianças, quando vão ao pediatra sempre tira a pressão. Os adolescentes, que também as mães estão vendo o nosso programa, a senhora dona de casa lembra dos teus filhos. Tem que tirar a pressão também. Olha, eu estava rindo aqui, porque é. a Renatita, ela respirou, eu falei, ela foi... Você falou... Olha, minha pressão vai subir. Minha pressão vai subir. Não, calma. Só levantando o Minha dedinho pressão vai e subir, respirando doutor. para falar e não consegue. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou que pressão é assintomática, né? Você não Completamente. sente. Que é dá isso? sintoma. Quando você não sente. Assintomática? Assintomática, é sem Tá sintomas. vendo? Ela parece médica já. Isso, é. E a minha pressão sempre foi muito normal, mas na gravidez, dormindo, ela chegou a 21/9. Eita! Quanto? 21/9 dormindo e eu não sentia absolutamente nada. esse é o problema. Qual é o risco da eclâmpsia, né, para quem está gestante, para a mãe e para o bebê? Então, boa pergunta sua. Tem uma arte especial daqui a pouco que eu vou falar sobre as causas da hipertensão arterial. E a gravidez é um estado muito interessante da mulher, porque a mulher começa a produzir alguns hormônios que normalmente ela não produz, e na gravidez a pressão normalmente da mulher começa a subir. Vai subindo, e tem uma situação chamada pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é quando a mulher começa a reter água, começa a ter inchaço, os pés incham e a pressão sobe. Se a mulher tiver crise convulsiva, se ela começar a ter convulsão, isso já é eclâmpsia. Mas pré-eclâmpsia e eclâmpsia são situações muito difíceis, em que a gente tem que preservar sempre a saúde da mãe e do nenê. Então, toda vez que a mãe já começa a subir a pressão, o obstetra, que é o médico que cuida dela, já fica esperto, começa a tratar e já planeja o parto. Provavelmente já não vai ser um parto normal. Provavelmente vai ser um parto cesárea. Por causa desse problema da hipertensão. Porque a pressão mata. Então, uma dica para vocês agora que está aqui. Pressão alta não tem sintoma, é uma doença silenciosa e corrói o nosso corpo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um caso, por exemplo, que 90% acontece. As pessoas têm um vaso sanguíneo normal
e de repente esse vaso sanguíneo começa com a pressão alta, ele começa a inflamar e começa a fechar. Se esse vaso vai fechando, olha o que acontece aqui agora. Aqui é um vaso sanguíneo dentro do coração, que são as coronárias. Foi o Raul Gazola, o caso dele foi esse. Teve um entupimento causado pela hipertensão, o coração recebeu menos sangue e ele teve um infarto. Agora, isso que nós estamos vendo aqui pode acontecer em qualquer vaso sanguíneo do nosso corpo. Já já eu vou para essa arte agora para mostrar, aqui do nosso lado, dos lados de vocês, quais são os órgãos que sofrem o efeito da pressão. Porque, de repente, você pensa que a sua pressão alta não é nada, só toma remédio. Ah, não tem nada. Não. Nós sabemos que a cegueira, a pessoa pode ficar cega, porque os olhos sentem muito esse problema de pressão. Outro problema sério são os rins. Tem muitas pessoas que desenvolvem insuficiência renal e que precisam fazer até diálise. E tem outras pessoas que têm problema do coração. A máquina do coração, como essa máquina tem que fazer muita força, fica sobrecarregada. O nosso coração cresce de tamanho. Agora, doutor Esprócia, muita gente em casa deve estar com as mesmas dúvidas que nós estamos tendo aqui. Eu tenho várias perguntas em uma só. Primeiro, é hereditário? Por que eu pergunto isso para o senhor? Assim como a pressão da Ana, a minha também é baixa, mas a do meu irmão é alta. Entendi. Segundo, ele descobriu, e a pressão dele era mais baixa que a minha, ele descobriu a pressão alta porque também passou mal um dia, foi para o hospital e a partir dali nunca mais a pressão voltou ao normal. Hoje ele convive com a pressão alta. Então, é possível na mesma família, casos Sim. distintos. Nós sabemos que 90% dos casos existe uma coisa chamada hipertensão primária essencial. Hipertensão primária essencial é quando ela é hereditária. O pai e a mãe passam pela corrente sanguínea a genética para os filhos. Então, você que é pai e mãe que tem pressão alta, já tem que avisar os filhos que eles podem ter também pressão alta. Isso pode passar de pai para filho? Pode passar, por isso que seu irmão... Mas ela pode ser, por exemplo, transitória, ficar um tempo e depois ir embora, ou a partir do momento que ela chegou na vida da pessoa, ela não sai mais? Geralmente, se você começou com hipertensão, você vai terminar com hipertensão. Quando você fica hipertenso... Tipo assim, não tem cura? É refém do Tem medicamento. tratamento. Veja só que coisa interessante. Eu odeio no caso quando o senhor fala isso. Não, veja... Tem tratamento. Tem tratamento. Por isso é Não, melhor mas- prevenir. Mas olha, a prevenção é tão importante que às vezes se você tem sobrepeso e está obeso, por exemplo, no meu consultório, a primeira coisa que eu falo, você tem que mudar seu estilo de vida. Então eu peço para a pessoa emagrecer. Se você emagrecer 5 quilos, você já baixa a tua pressão em 20%. Sabe que é Olha. 20%? É muita coisa. Muita. Então se você perder peso e mudar a sua dieta, a tua pressão pode voltar Então, a a lei ficar da normal. hereditariedade tem também a ver com o estilo de vida. Lógico. Né? Cigarro, álcool, tudo isso contribui. Esse cigarro que você está falando aí, as pessoas, um cigarrinho não faz mal. E o álcool, erroneamente a gente pensa que o álcool dilata o vaso, abaixa a pressão, mas não. O álcool, ele aumenta a pressão. Precisa tomar cuidado. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos grandes inimigos da pressão alta da saúde. Mas como o César falou, tem muita pergunta, o pessoal de casa também quer participar. Por isso eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora através das nossas redes sociais. Vamos ver. Vamos lá. Como prevenir... Vamos lá, deixa eu ver a pergunta. Vamos ver. Olá, o meu nome é Geisa Lentini, sou de São Paulo e gostaria de fazer uma pergunta, doutor Antônio. A hipertensão provoca um AVC? Excelente sua pergunta, muito obrigado pela audiência. Eu vou mostrar aqui uma arte aqui para você, para responder melhor a sua pergunta. A hipertensão arterial, o nosso cérebro que está aqui, está cortado no meio, e esse cérebro acabou de ter um AVC. Ele acabou de ter um AVC. O que aconteceu aqui? A pressão dentro do cérebro estava tão alta, que os vasos sanguíneos se romperam aqui dentro, sangrou aqui dentro do cérebro, e é o que a gente chama de AVC hemorrágico. Mas também tem um AVC isquêmico, é aquele que fecha e entope as artérias, e o sangue também não chega ao cérebro. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a hipertensão pode e ela causa o acidente vascular cerebral. Então, isso daqui é muito individual. Às vezes a sua pressão está 12/8, de repente você teve um susto, teve um problema rápido. Nós temos mecanismos de defesa, senão todo mundo ficava com a pressão alta. Imagina que eu vou correr com o César agora na rua. Nós estamos correndo. Eu se a caio gente... duro, morto, e o senhor continua.
Não, mas é o que acontece? Se a gente tira a pressão durante uma corrida, a gente vê que a pressão sobe. Sim. Mas nós temos mecanismos de defesa para ela ficar baixa. Então, pelo que o senhor disse aqui, a hipertensão, a pressão alta, ela pode causar danos nas artérias coronárias, no coração, no cérebro, nos rins. Nos rins que está aqui atrás de você. Tá, você vai... E Ok. olha só o tamanho que fica o coração. Com a pressão alta, os rins, olha o tamanho que como cresce o meu músculo do coração. Ele tem que fazer tanta força para bombar que o músculo começa a crescer. É a mesma coisa que eu pegar um peso no meu braço e começar a fazer musculação. O meu músculo hipertrofia, ele cresce. O músculo do coração também cresce. Então, uma das formas de a gente diagnosticar a pressão alta, qual é? Primeiro é tirar a pressão. Vai lá no consultório do seu médico e tira a pressão. Ou então compra um aparelhinho e Aqueles mede... aparelhinhos digitais que você compra na farmácia servem Aqueles para que você você põe usar? no pulso, põe aqui, Isso. eles ajudam bastante e são fidedignos, dá para confiar. Agora, evidentemente, que você está vendo que a tua pressão em casa está alta, você tem que ir no médico, tem que avaliar. Por que eu estou falando isso? Porque só de a gente fazer um ecocardiograma, a gente vê o coração grandão, a gente já sabe que a pessoa pode ter hipertensão arterial. Agora, para de vez dar diagnóstico, tem um exame chamado MAPA, M-A-P-A, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Eu tô vendo que a Renatinha sabe Foi bem... esse que eu fiz, por isso que eu percebi Foi que eu esse. estava com 21 enquanto dormia. Eu estava com esse aparelho. Você estava com o aparelho. Esse Tava. aparelhinho você põe no laboratório, no hospital e vai embora para casa. Fica 24 horas com ele. Ele vai tirar 100 medidas da pressão arterial e vai guardar no computador. Aí você leva para casa, o médico vai pôr no computador e vai ver todas as pressões em 24 horas. Doutor Sprois, o senhor mostrou o coração, o cérebro cérebro e agora chegou a vez dos rins. Olha só, olha os rins agora como sofrem com a pressão alta. Os vasos sanguíneos que entram dentro do rim, olha, aqui tem o vaso sanguíneo, está entrando essa artéria renal. Olha o depósito de gordura causado pela hipertensão. Esse rim vai sofrer o quê? Falta de oxigenação. E ele vai produzir dois hormônios, renina e angiotensina, que são os hormônios da hipertensão arterial. Tanto que os remédios modernos, atuais, a gente não deixa o rim produzir os hormônios da pressão alta. E esses remédios que a gente pede para tomar, eles inibem esses hormônios e a pressão fica normal. Então, outra dica importante que eu vou falar daqui a pouquinho para você, quando você começa a tomar remédio e a pressão fica normal, você tem que continuar a tomar o remédio da pressão. Quase 80%, foi feito um trabalho recente, quase 80% das pessoas param de tomar o remédio da pressão porque a pressão ficou boa. Mas A pressão ficou boa, não preciso tomou mais, remédio, tá tudo certo. É a questão da automedicação, ou para começar o remédio, ou para parar o remédio. Exatamente. Se você de casa está vendo que essa história de pressão alta, hipertensão, é muito sério, vale para todo mundo, homem, mulher, criança, idoso. Não tem idade. Por isso, hoje nós vamos aprender quais são os grandes inimigos da saúde. Quais são aqueles alimentos ou bebidas, enfim, que fazem a gente piorar a pressão. Se você tem esse problema, preste muito atenção. Se tem dúvidas, participe através das nossas redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. E logo depois do intervalo a gente vai conhecer quais são esses inimigos. A gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia falando sobre saúde, você e o doutor. O tema hoje é hipertensão, pressão alta. Já vimos que pressão alta não tem idade e nem sexo. Já já a gente vai descobrir quais são os grandes inimigos da pressão alta. O doutor Antônio Sprois também está com um aparelhinho aqui na mão, que é aquele aparelhinho que a gente pode ter em casa para poder medir a pressão sem ter a presença do médico. Como ele disse, é bastante fidedigno. Só que antes, doutor, eu queria que você explicasse um pouco essa questão das causas da pressão alta. É verdade que ela pode ser primária ou secundária? Explica isso pra gente, como é que funciona? Normalmente a pressão arterial é dividida em duas grandes categorias. A pressão alta ou a hipertensão, chamada primária, e a secundária. A primária, eu vou mostrar numa tela agora para vocês em arte, quais são as principais causas da pressão primária. Primeiro, o excesso de sal. As pessoas adoram sal. Depois, olha, colocar artérias irregulares. Geralmente o tamanho das artérias fica entupidas e aumenta a pressão, como eu falei. Depois o aumento de volume sanguíneo, quando você pode tomar muito líquido com muito sal e aumenta esse volume de sangue.
Depois a gente vai ver a próxima causa de hipertensão, doença genética, que a maioria delas que tem hipertensão primária é hereditário, como eu já falei no programa. E, finalmente, acho que tem mais uma causa ainda de hipertensão primária, não tem? É o estresse. Ah, que, esse aliás, famoso estresse. Vale a pena falar sobre isso. O estresse é um fator que, junto com a hereditariedade, são os dois mais importantes fatores que desencadeiam a hipertensão primária. Antes do senhor falar das secundárias, é possível uma pessoa que tem a pressão normal, aquela pressão perfeita, estilo de vida maravilhoso, mas de repente, por algum acontecimento da vida dela, essa pressão subir? Pode acontecer? Pode acontecer, Ana, e geralmente pode subir por essas causas secundárias que eu vou falar agora. Então, agora eu vou mostrar para vocês as causas da hipertensão secundária com uma pessoa que nunca teve nada, vida sadia, vida normal. A primeira dela é doença clínica. Doença clínica que eu vou dizer pode ser diabetes, doenças da tireoide. A segunda coisa é você tomar remédio. Exemplo, pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela dá hipertensão arterial. Outra coisa é cortisona, alguns remédios com anti-inflamatório. Depois, olha que coisa interessante. Drogas, cocaína. A cocaína é a principal droga que dá pressão alta. A quarta coisa da hipertensão secundária é a gravidez, como a gente acabou de falar no caso da Renatinha, por exemplo. A gravidez. A gestante, então, tem uma grande tendência a ter hipertensão arterial, causada por hormônios. Muitas mulheres reclamam, doutor Spross, de retenção de líquido. Isso é um sinal de que pode estar chegando ou já chegou a hipertensão ou não tem nada? Então, essa retenção de líquido, às vezes você vai tirar a pressão da mulher, a pressão está normal, porque o líquido está todinho fora dos vasos sanguíneos. Não vai ficar espalhando nas pernas, nos braços, inchado, tudo. Entendeu? Agora, quando a água não sai de dentro do vaso sanguíneo, fica lá dentro do vaso, aí dá pressão alta mesmo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, agora, já que eu estou com o aparelho, então tem a hipertensão primária e secundária, a gente já viu isso. Agora eu vou tirar a pressão da Ana Hickman. Como diria Renatinha, bora, doutor, bora lá. Bora, doutor. Ô, Ana doutor, Hickman, você... existe a síndrome do jaleco branco? Isso que eu ia falar. Síndrome do jaleco Sim. branco. É isso Tá mesmo. nervosa, Renatinha, pra fazer o exame? Você sabe de uma coisa? Em inglês, isso foi chamado de White Blanket Syndrome, ou a síndrome do avental branco, do jaleco Isso é sério, branco. doutor? Existe? Sério. A pessoa está normal, chega no consultório, ela vê o médico de branco, vê o hospital, vê ela, fica nervosa e a pressão sobe. Então, quando você vê que teu paciente subiu a pressão porque está nervoso, se acalma, dá uma água, a conversa. Minha cai. A sua cai. Cheiro de hospital para mim já diminui, já começa a passar. Vocês dois estão muito... Vocês vão muito ao médico? Não, mas sabe o que acontece? Olha, só do César me falar isso daí, ele deve ter uma coisa chamada síndrome vasovagal, que eu vou falar já sobre Medo pressão de agulha, baixa. de injeção, essa síndrome. Olha a pressão da Ana Hickman, tá excelente, Aninha. Frequência cardíaca baixa, parabéns. Muito obrigada. Vou mostrar para todo mundo em casa aqui, ó. O pessoal que faz em casa, doutor Spross, pode fazer dessa forma mesmo, em pé, tem que estar Toninho, sentados, que tem uma posição do braço, existe isso que eu ia falar. Veja bem, quando eu falo que esses aparelhos são fidedignos, muitas vezes eles podem falhar, eles podem errar. Os médicos nefrologistas que estão me vendo falar agora, falam, mas ele está falando que esse produto é confiável. Ele ajuda, muitas vezes ele pode errar. Por isso que eu sempre falo, deixa o seu médico, vai no posto de saúde, tira a pressão, porque é importante. Deixa eu ver do César como está. Escolheu um idoso para tirar a pressão, olha lá. Ô, doutor Spross, aquela dor forte na nuca, que muita gente tem, pode ser sinal de pressão alta? Pode sim. Ana, põe para ele. Eu vou ser assistente aqui. Tem a dor na nuca, principalmente bem embaixo do pescoço, que é uma dor que vem, ela pode ser pressão alta, pode ser hipertensão. Mas ela também pode ser problema de coluna cervical, pode ser problema de tensão muscular. Geralmente, Renatinha, a gente sempre fala que a hipertensão arterial ela é silenciosa. Muitas vezes você pode ter sangramento no nariz, confusão mental, dor no peito, são sintomas de crise hipertensiva, mas são casos muito graves, que já a pessoa já está no pronto-socorro, entendeu? E tem aquela pessoa também que já toma um remédio, parou de tomar, como o senhor bem falou, a pressão normalizou, a pessoa para de tomar o remédio. Isso. Já tem um remédio em casa e quando a pressão sobe, a pessoa vai correndo e toma esse remédio. Funciona? Tá, esses casos são os piores casos que podem existir. Ou seja, você toma remédio da pressão, depois para, porque a pressão normalizou. Aí, de repente, você começa a passar mal, tira a pressão, está 16/10. Vai lá,
tomar um remédio e não faça isso. Que a pressão vai cair rápido. A pressão vai cair rápido, é perigoso. Então você tem que voltar ao seu médico para ver qual é o... Quanto deu a pressão do César, filho? É excelente, ó, 135 por 87. Quanto de batimento cardíaco? 69. Ei, coração bom, hein? Quando está em repouso, fica menos, né? Muito bom. Mas sabe o que é? Nós estamos no ar, estamos ao vivo. Sim. Como você já é macaco velho, tranquilo. Eu não fico nervoso. Aí que vai explodir. Quer ver, ó? Renata, não tenha síndrome de jaleco branco, porque eu não tô de branco. E nem doutor Sproycer. Nós estamos com médicos, já tinha tido uma enfermeira como a Ana Hickman, já pensou? Não, olha só. Abre a mãozinha. Por favor, abra a sua mão e aí relaxa aqui do lado, na frente do peito. Relaxa agora, que é Respira. importante você relaxar. Respira. Gente, ela pode desmaiar. Pera só um minuto. Cara, uma coisa interessante que a gente fica falando de medir a pressão, tem pessoas que você não precisa ficar também neurótica nem psicótico para ficar medindo a pressão a cada 10 minutos. O importante é você saber o quê? Tem que manter o peso baixo, uma dieta sem sal. Eu falo sem sal, a gente é muito radical. Pouco sal. Pouco sal. Aí que você fala assim, pouco sal de quanto? Abaixo de 2 gramas de Calma. Deu erro. Calma. Tô falando. Doutor, já que você vai estar falando sobre a questão do sal, da quantidade, o que a gente vai descobrir agora quais são os grandes inimigos da pressão alta e também o que faz bem para a nossa pressão. Você sabe que, além do sal, o açúcar também é um perigo para a pressão alta? Veja como diminuir o consumo. Aproveite. Quem é hipertenso está acostumado a controlar a quantidade de sal na comida. O sódio eleva a pressão arterial quase imediatamente. Agora, outro ingrediente foi confirmado como um grande perigo a quem sofre do coração: o açúcar. Um novo artigo publicado nos Estados Unidos diz que o excesso de açúcar no sangue estimula o hipotálamo, uma região do cérebro que controla parte do nosso metabolismo. O resultado é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. O cérebro acaba tendo uma resposta que a gente chama que o coração acaba batendo um pouco mais rápido. Aí advém junto a hipertensão. O consumo excessivo de açúcar também pode causar diabetes, um fator de risco para os hipertensos. As doenças cardiovasculares, do tipo angina, que levam ao infarto, pode ter uma arritmia ou até um derrame. O sal e o açúcar em excesso não fazem mal apenas para quem é hipertenso. Todo mundo tem que se controlar e não é só na hora de adoçar o cafezinho ou temperar uma salada. Os alimentos industrializados é que são os grandes vilões de uma dieta saudável. Na cozinha do Rogério tem um monte de comidas gostosas e perigosas, ainda mais para ele que é hipertenso. Quando tinha 38 anos, o gerente de vendas levou um susto. A pressão subiu a 17/11, muito acima do normal. O corpo começou a me cobrar o que eu vinha comendo, o que eu estou comendo, né? Hoje, aos 43, Rogério toma remédios para controlar a pressão e a ansiedade. Mas tem uma rotina estressante. Trabalha 12 horas por dia e a alimentação não é das melhores. Não tomava o café em casa, deixava para tomar na empresa, né? Um café com leite. Passando esse período, comia uma coxinha, um café na rua. Almoço nunca no horário regrado, né? Nós levamos uma nutricionista para dar uma olhadinha no armário do Rogério. E muita coisa foi reprovada. Vamos começar por salgadinhos, batatas fritas de pacote. Em 25 gramas, que é esse pacotinho, tem 129 miligramas de sódio. Então é muito. 3 biscoitos te oferecem 70 miligramas. Você come só 3 quando abre o pacote? Não. Quantas você come? Normalmente metade para 1. O salame, ele é um embutido. Os embutidos contêm uma quantidade de sódio e de gordura muito grande. Aqui o sódio em 7 fatias. Quantas você come? Tudo? Inteiro. Consumir alimentos saudáveis não é tão difícil quanto parece. O patê, por exemplo, o patê, ele é prático. Você abre e já está pronto. Mas a ricota, ela é tão prática quanto? Que ela vem dentro de uma embalagem, você vai cortar, a única coisa que você vai fazer é temperar do seu gosto. As frutas, elas são mais indicadas para os horários intermediários, então o lanche da manhã, o lanche da tarde. As saladas costuma ser à vontade, sim, mas tomar cuidado com o tempero que vai nessa salada. As indústrias abusam do sal e do açúcar. As pessoas precisam aprender a olhar o rótulo. Então o rótulo do alimento te fala aquilo que tem. Então na hora de escolher um alimento, olhar os ingredientes.
Tá vendo só? Ali a gente viu alguns exemplos dos inimigos. Porém, aqui no estúdio, a lista aumenta o que você deve fugir para melhorar a sua pressão. E a gente vai falar também sobre pressão baixa. Quais são os amigos da pressão? Tudo isso depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia, falando sobre saúde, problemas de pressão alta e já vamos falar sobre pressão baixa. A gente começou no bloco anterior a falar sobre os inimigos da pressão alta. A gente viu vários bons exemplos, deixando bem claro que o sal é o número 1. Porém, aqui, doutor, a gente tem outros exemplos, correto? Tem sim. Eu vou começar pelo sal mesmo, porque nos Estados Unidos e alguns países desenvolvidos, a dieta da escola das crianças foi alterada de uma maneira muito importante. Porque antigamente tinha até 5 gramas de cloreto de sódio, de sal na dieta. Hoje a gente sabe aceitável, 2 gramas está bem. E para quem tem problema de pressão, tira o sal. O sal é questão de palatável, é uma coisa de ter costume de comer sem sal. Doutor, tem alguma diferença do sal, esse que a gente está vendo aqui, branco refinado, para o sal grosso ou aquele tal de sal rosa que virou moda agora? Esse sal grosso, o sal rosa, o sal que vem do Himalaia, de não sei aonde. Todos eles são muito concentrados. Então, muitas vezes eles são mais puros, mas eles são mais concentrados e tem mais cloreto de sódio. E o sal marinho? Então, o sal marinho também. O sal marinho, ele é puro, ele não tem impureza como industrializado, mas ele contém muito cloreto de sódio. Então o pouca ideal, quantidade. Quer meu conselho? Claro. Diminui pela metade ou tira o sal. Porque é uma questão de palato, de você estar acostumado ou não a comer. Mas aí, doutor, essa questão de tirar 100%, eu, por exemplo, a gente consome muito pouco sal em casa. Eu acho muito difícil, não pelo fato do que você está preparando em casa e cozinhando, mas a partir do momento que você toma um iogurte, você toma um suco de caixinha, você acaba tendo sódio ali também. Então, imagina você tendo esses sódios a mais, e mais na sua casa ainda. Então, a minha dica é, prepara, dona de casa, a sua comida, põe um pouquinho de sal e tira o sal da mesa. Não põe aquele saleiro na mesa, não leva o saleiro na mesa. Isso já vai te fazer mal. Outras coisas importantes, olha, os frios e os embutidos sempre tem mais cloreto de sódio, são os inimigos. Caldos e sopas concentradas, que você que está na pressa vai querer fazer em casa, tem muito sódio, retém muita água. Aqueles macarrão pronto, instantâneo, tudo isso que tem aqueles pozinhos. É fácil de fazer, mas tem muito sódio. E a criançada adora. Adora e vicia, né? Sal vicia. De vez em quando pode, doutor? Para não assim, falar assim para a criançada, isso aqui não pode nunca. Pode, claro. De vez em quando pode? Porque quem não tem problema de pressão, não tem problema. Agora tem pressão, agora, não tem pode. Quem está tomando remédio, não pode. Aliás, o senhor falou do remédio, eu esqueci de fazer uma pergunta. Claro. Que eu considero importante. As pessoas que tomam remédio diariamente para pressão, certo, elas podem tomar em horários diferentes também ou ela tem que tomar sempre no mesmo horário? Ela tem que tomar geralmente no mesmo horário. Porque geralmente a gente aconselha, tem pessoas que tomam 3, 4, 5 remédios de pressão para controlar. Essas pessoas têm que levar muito a sério o horário. Agora, aquela pessoa que toma o remédio uma vez por dia, a gente aconselha tomar o remédio pela manhã. Acordou? Porque ela vai pegar trânsito, ela vai trabalhar, tem mais chances de o estresse aumentar a pressão. Então a gente costuma tomar de manhã. Tem gente que fala, doutor, eu estou tomando diurético à noite por causa da minha pressão. Vai ter mais pressão, vai levantar a noite inteira para o banheiro para fazer xixi. Então tem que tomar de manhã essas coisas, sempre no mesmo horário. Olha só, os molhos condimentados, principalmente, tem gente que vai no consultório e fala, doutor, eu como saudável. Eu só como comida japonesa e encho o meu prato de molho de soja. Tá vendo, Renato? Eu falei pra você aquele dia no restaurante. Você mas fica lá. Vocês sabem. Não é sopa, vocês é só pra dar que um a gente é coisa de brasileiro, isso de querer encher a comida japonesa de molho de soja. No Japão faz isso não. A dica é, pega o rabinho do peixe, só põe um pouquinho, só para dar um gostinho, porque tem muito cloreto de sódio. Vou mandar ver no molho de soja. Tem que ser no rabinho do peixe? Não, pode ser. Porque às vezes pode ser. Além do molho de soja, ô doutor, tem um que está me chamando muita atenção, chá verde. Calma. Você já está pulando as etapas, Renatinha. Aqui em cima são inimigos. Isso aqui é uma coisa que outra coisa. Isso é bonzinho. Isso é bonzinho. Amigo. São os amigos. Aliás, já que a gente vai falar dos amigos da pressão, a gente podia aproveitar e falar da pressão baixa. Vamos falar da pressão baixa. A pressão baixa é uma coisa muito, muito frequente, dá mais em mulher do que em homem. Ué, e a gente dá mais em mulher do que em homem. E a gente chama até que a pessoa que tem pressão baixa,
ela pode ter uma doença chamada síndrome vasovagal. O que é isso daí? De repente a pessoa está muito tempo em pé e cai. Está calor, fica na fila do supermercado, tem tontura, passa mal. Mas cai. a parte final do nome é esquisito, do vagal. Vagal. Nós temos no corpo humano um nervo chamado nervo vago. E o nervo vago, quando ele é estimulado, ele é baixo o batimento cardíaco e a pressão cai muito. Tipo, a pessoa cai e desmaia? Cai e desmaia. Então tem gente que é assim mesmo. Até tem aqui no nosso estúdio agora a menina do R7, que está entrevistando a Malu, entrevistando a gente. Ela tem isso daí. A Malu, tipo, fica de pé muito tempo, Malu, de repente... a coisa que mais ela tem aqui é desmaio na e Record. vai. Então a gente já está acostumado. Ela sabe que tem. Então a gente tem que prevenir o problema. O salzinho adianta quem tem pressão baixa? Ela tem que comer sal. Ela tem que tomar muito líquido. Aquele sachêzinho, Isso. Qualquer sintoma já coloca embaixo da língua, comer azeitona, comer para subir a pressão. Mas eu queria chamar agora uma arte que vai falar quais são agora... Eu vou falar de pressão baixa, hein, gente? Agora já mudou o tema. Vamos lá. Então, quais são as prováveis causas da pressão baixa? Primeiro, ficar muito tempo... Olha lá, a pessoa está em pé, na mesma posição. Chamada hipotensão postural. Você fica muito tempo em pé, no calor, você vai cair. Você vai desmaiar. Segunda coisa que dá pressão baixa, calor excessivo. Você vai ver no Parque de Ibirapuera, lugares fechados, teatro, cinema, está muito calor, a pessoa está na fila, de repente sempre tem um que vai cair. Igreja, templos, etc. Outra coisa, outra causa de pressão baixa é a hipoglicemia. Você não come direito de manhã. Levanta, vai rápido para o teu escritório. Aquelas dietas malucas, dietas malucas. Então, a hipoglicemia dá pressão baixa também. E acho que tem mais uma causa importante, que é a alimentação com pouco sal. E aí é o contrário. Pressão baixa, você tem que aumentar o sal. Eu acho que terminou, tem mais uma aí. Desidratação, essa causa é importante. As pessoas evitam tomar água ou não tomam água porque não tem esse costume e vai medir a pressão, está lá embaixo. Quem tem a pressão baixa pode correr tanto os riscos quanto quem tem a pressão alta? Quem tem pressão baixa, ela não corre tanto risco. O maior risco que a pessoa tem com pressão baixa é perder os sentidos, é desmaiar. Mas ela acaba se aceitando isso e sabendo que vai passar mal. Mas quais são os sintomas de quem tem pressão baixa? Só o desmaio? Então, vou mostrar agora para você, Ana. Vamos mostrar agora uma outra arte com os principais sintomas da pressão baixa. Primeiro, sensação de fraqueza. Você não consegue fazer aquilo que você normalmente faz. Segunda coisa importante, segunda sensação, você começa a ter a vista escura. Você teto preto. Você está sentado, de repente você levanta, começa a balançar tudo. Isso acontece comigo muitas vezes. O terceiro sintoma importante da pressão baixa é tontura e dor de cabeça. E tem mais um sintoma final que eu acho. Vamos ver. Sono em demasia. Tua pressão está baixa, você quer dormir, não quer sair da cama. E às vezes a pessoa fala que está deprimida. Não está deprimida nada, você tem a pressão baixa. Então a dica que eu dou é nessa sua pressão. E agora eu tenho os amigos da pressão baixa. Vamos lá, o que faz bem? Primeira coisa, líquidos e soluções isotônicas. Essas que a gente dá para atleta durante competições, treinos na esteira, treinos de corrida. Essas soluções aqui têm muito sódio. E você precisa do sódio para reter água, aumenta a tua pressão. Criança pode tomar isotônico? Pode, não tem problema. Não tem problema nenhum? Problema. Mesmo que não pratique atividade física? Mesmo que não pratique, pode tomar. Outra coisa, água de coco. A água de coco é benéfica, ela retém mais água no teu corpo, você aumenta a pressão arterial. Água à vontade. Normalmente eu falo que a pessoa que tem a pressão baixa, eu deixo a pessoa tomar 3 a 4 litros de água por dia. Não tem nenhum problema. E o chá verde estimula a produção de substâncias para deixar a tua pressão mais alta, bem como sucos de fruta. Então, qual é a dica? A dica é deixar os vasos sanguíneos bem cheios, para você não ter esse desmaio toda hora. E às vezes tem medicamento que a gente tem que dar umas gotinhas, eu não posso falar o nome comercial, mas é a base de dopamina, de acetilcolina, para melhorar e subir a pressão alta. E eu queria dar um abraço agora no meu colegão, amigão meu, chamado Décio Mion, especialista em hipertensão, e é pai do Marcos Mion. Marco Mion. O Décio, colega amigão meu da USP. Ô, Décio, um abração para você. Agora, doutor, e para a gente manter a pressão no equilíbrio, nem alta nem baixa, o que a gente precisa fazer? Eu gosto desse programa porque a gente fala tudo aqui. Você me lembrou de uma coisa importantíssima. Como que a gente mantém a pressão normal? Uma dica para vocês agora, uma arte que vem aqui. Primeira dica, olha lá.
Como que eu vou manter a minha pressão normal? Acompanhamento médico. Tanto faz ela ser baixa ou alta, tem que ter um profissional que vai te ajudar a levar a tua pressão no normal. Segunda coisa são as coisas da tua vida. Atividade física para você manter seu coração saudável. Terceira coisa importante é a redução do sal na dieta. Isso é muito importante. A quarta coisa é alimentação equilibrada, uma alimentação com legumes, verduras, frutas. Isso é muito importante. A outra coisa importante é o controle do peso. Se você tem 10, 15, 20 quilos acima, se a gente tirar esse peso de você, você vai ter a sua pressão normal, provavelmente de volta. E acho que tem mais uma coisa, medicamentos têm que ser tomados com prescrição médica. Não vá à farmácia e fala, eu preciso tomar um diurético, preciso tomar um beta-bloqueador, inibidor de canal de cálcio, que são os remédios para controlar a pressão. Isso é muito importante. Então, meu abraço especial a vocês, uma boa semana. É um prazer estar aqui com vocês semanalmente. Doutor, muito obrigada, viu? A aula de hoje foi sensacional. Tony, a vontade que dá é de levar o Dr. Sprouse todos os dias, para onde for. Mas eu vou chegar na minha casa, vou ligar para minha mãe, para meu marido, todo mundo, pessoal, vai mudar muita coisa aqui em casa hoje, acabou. Eu tenho que agradecer porque são amigos, é isso que falam pra gente. Mas meu beijo especial para vocês todos que estão em casa, é um prazer estar com vocês. Ótima semana, Dr. Sprouse, é sempre uma alegria recebê-lo aqui junto com a gente.